E sempre, irmãos, Deus tem o melhor para nós, né, irmãos? Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Deus, ele sempre tem o melhor para o seu povo. Deus, ele sempre faz o melhor para nós, irmãos. Que nós não venhamos esquecer jamais que tudo que Deus faz é benéfico, é bom para nossas vidas. Que você sempre saiba disso, irmãos. Mas o Senhor, ele tem sempre o melhor. E tudo que ele fez, irmãos, naquela cruz, foi pensando em mim, foi pensando em você, foi pensando em todos nós. Foi pensando em nós. Desde o princípio, tudo, desde o princípio, o Senhor criou tudo para nós, que nos criou, né? E nós, muitas das vezes, viramos as costas para o Senhor, como mesmo o próprio livro de João fala, as trevas não a reconheceram, né? O mundo não reconheceu o nosso Senhor Jesus. Mas é triste, irmãos, e dói. Muitas das vezes a gente vê ideias equivocadas sobre o nosso Deus. Ideias onde as pessoas não acreditam em Deus, dizem que não acreditam em Deus, dizem que Deus não existe, dizem que Deus muitas vezes é um Deus cruel, um Deus tirano, um Deus que não serve para ele, não serve para a vida dele. Então a gente fica muito triste quando a gente vê ainda irmãos nossos falando essas coisas, irmãos, do nosso Deus, quem criou o próprio Criador, o próprio Deus que criou todas as coisas, ser, irmão, tão desprezado pela sua criação. Irmãos, e isso é triste. Mas é triste, irmãos, também ver que muitas das vezes aqueles que se dizem os servos do Senhor estar triste por muitas vezes o Senhor não fazer algo que ele pediu. Triste porque muitas vezes o Senhor não atende às nossas orações e a gente acha que Deus foi mal conosco, simplesmente porque não fez aquilo que nós queremos que ele fizesse, irmãos. Então a gente precisa entender isso, porque tudo que ele faz, e se ele não deu algo para nós que a gente achou que deveria receber, irmãos, é porque não era bom para nós, porque ele é bom, irmãos. Ele sempre tem o melhor para nós, sempre tem o melhor para a igreja dele, irmãos. E hoje vocês estamos aqui justamente para comemorar algo, irmãos, para celebrar algo que ele nos deu, não foi? Algo que ele nos deu e que é para a eternidade, se assim nós permanecermos totalmente voltados à sua palavra, aos seus mandamentos até o final. E ele nos deu algo, um presente maravilhoso, irmãos, que foi que através da sua morte ele nos deu a vida eterna, né, irmãos? Por isso nós devemos louvá-lo, nós devemos agradecer todos os dias, porque nós recebemos algo muito grande, irmãos, nas nossas mãos. Algo que é incomparável com qualquer coisa que a gente receba, com qualquer presente que a gente receba na vida, que é a salvação através do sangue de Jesus vertido, irmãos, naquela cruz do Calvário. É por isso que o salmista, no capítulo 106, ele diz, irmãos, louvai ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. E nós devemos, continuamos louvando, irmãos, independente de que muitas vezes a gente passe por situações, louvar porque ele nos deu algo benéfico, algo bom e maravilhoso. Você tem algo maravilhoso, irmãos, que o mundo rejeita, mas você tem. E creia nisso, que você tem algo, um presente enorme, que é a salvação eterna, que não se compara a nada do que nós já recebemos até aqui. Você crê nisso? Você precisa entender, irmãos, que nós somos privilegiados, porque nós podemos olhar para a palavra de Deus. Pode se assentar um pouquinho. Nós podemos olhar para a palavra de Deus, irmãos, e encontrar benefícios que o Senhor fez ao seu povo, que ainda que fosse bom, o Senhor o transformou para algo muito melhor ainda. Ainda que o povo, através da palavra do Senhor e percorrendo as páginas da Bíblia, desde o Antigo até o Novo, nós podemos ver a revelação de Deus, irmãos, sobre o povo, quando ele cria, ontem nós estávamos falando, quando ele se revela aos seres humanos e ali cuida dos seres humanos. Então esse plano perfeito vai se aumentando até chegar ao Novo Testamento, irmãos. Então, irmãos, aqui eu quero compartilhar algo com você que retrata muito bem o que eu estou dizendo, algo bom que o Senhor dá ao seu povo. Transforma-se em algo muito melhor. Quem é capaz de fazer isso? Somente o nosso Senhor, irmãos. Receber algo já benéfico para as nossas vidas e poder então transformar isso, põe aí elevado a 10, muito mais a 100. Nós estaremos meditando nessa passagem, irmãos, maravilhosa, porque o Senhor deu algo bom, benéfico já ao povo, e que depois de muito tempo foi muito melhor ainda, mas o povo não compreendeu. E é isso que nós devemos entender, irmãos, compreender algo que o Senhor nos dá. Ele sempre tem o melhor, mas esse melhor dele pode se tornar ainda infinitamente mais bom para as nossas vidas. Olha o que aconteceu em João capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 33.
Jesus, o pão vivo, irmãos, que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida, né, irmãos? Jesus é o pão da vida. Glória a Deus por isso. Porque ele, através do seu sangue, do seu corpo, no versículo 51, nosso irmão leu que esse pão é a sua carne, né? Entregue por toda a humanidade, por todos nós, irmãos, em nosso favor, para ali, então, se entregar em sacrifício para que hoje eu e você tivéssemos acesso à vida eterna e pudéssemos estar hoje aqui para celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Deus, como disse, irmãos, sempre tem grandes coisas a fazer no seu povo. O grande problema é que o povo não consegue enxergar os benefícios de Deus. O povo não conseguiu enxergar através desse texto que Deus tinha algo muito maior para eles. Então, queridos irmãos, olha só, a discussão era por um pão dado para eles, não eles, mas os seus antepassados, por 40 anos no deserto. Um maná, né? Um maná dado por eles. Então, eles falavam que era um sinal de Deus. E era mesmo, né, irmãos? Um sinal, porque imagina você receber alimento dos céus, né? Todos os dias a receber alimento do céu é um milagre mesmo, e sim, é um sinal. Mas a discussão é, irmãos, e ali estava quem, irmãos? O próprio pão da vida, mas um pão vivo que desce do céu também. É o pão que desceu do céu, mas ele era vivo. Não era um pão que, se você guardasse por outro dia, ficava como, irmãos? Cheio de bicho, com um cheiro terrível, que ninguém conseguia ficar perto. Não, é um pão vivo. Nosso Senhor Jesus é o pão vivo que desce do céu e se entrega por todos nós naquela cruz do Calvário. Olha a diferença. Então o povo estava querendo ali dizer, olha, nós temos um sinal de Deus. Nossos pais então comeram o maná. Nem eles mesmos, mas os pais deles comeram. Mas aí o Senhor Jesus está ali diante deles, tentando explicar, olha, eu estou aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou esse pão que vai ser entregue em favor de vocês. Vocês não conseguem entender e compreender isso. Perceba, irmãos, 40 anos naquele deserto, algo bom que o Senhor Jesus, Deus fez por eles, né? Porque senão morreriam, né? Então eles estavam ali recebendo de Deus, mas agora Jesus vem e se oferece como oferta por eles mesmos, por nós, e ali eles também não compreendem, não entendem que esse benefício é muito maior do que aquele primeiro, né? É um benefício, é algo melhor do que Deus foi ali melhorando, e Deus foi benéfico com eles naquele momento no deserto, mas agora, nesta passagem, Deus ali estava ofertando seu filho como um pão vivo que desceu do céu, um pão que foi ofertado ali com a sua carne, o seu sangue por todos nós, irmãos. Mas Deus tem sempre o melhor, mas ninguém entende isso, e o povo não entende. Que eu e você entendamos nessa manhã, queridos, que esse melhor que Deus nos deu, que através do seu sangue derramado e o seu corpo, que é esse pão vivo, que foi dilacerado naquela cruz, foi algo muito melhor que o Senhor fez por nós. Tudo que nós recebemos na vida não se compara a este pão vivo, a esse Jesus que foi ofertado. Ele se oferece por todos nós, para que nós então pudéssemos ter vida, irmãos, e vida com abundância, irmãos. Não se compara esse pão, irmãos. O maná saciava a fome daquele povo. Perceba, se nós compararmos esse maná como o pão vivo que é o Senhor Jesus. O maná saciava a fome, mas era por pouco tempo. Eles ficavam limitados, porque mesmo comendo maná, chegaria um tempo que eles morreriam, né? Morreriam. Mas o Senhor Jesus não. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim não morre, mas tem a vida eterna, uma vida com abundância, irmão. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Então, veja, irmãos, a gente às vezes fica com a mente muito limitada, muito ali com algo nas nossas vistas que nós não enxergamos, algo melhor que o Senhor fez por nós, algo melhor que o Senhor tem, assim como aquele povo não enxergou, irmãos. Eram os filhos de Deus, os separados, os fariseus, que entendiam da palavra, mas naquele momento o próprio pão vivo que desceu do céu estava à frente deles. E eles não puderam enxergar e entender que aquele pão vivo era muito melhor do que os pais deles receberam no passado. E que eu e você hoje estamos aqui justamente para comemorar e celebrar esse pão vivo que desceu do céu e que foi ofertado por nossas vidas. Morreu a minha morte, a tua morte. E ali, irmãos, nos deu vida. Né? Sofreu o que sofreu. Antes humilhou, deixou ser humilhado por homens. Deixou a sua glória, a sua majestade para se fazer como homens aqui. Isso já é uma humilhação já terrível para um Deus que está acima, lá no trono, do lado da destra do Pai, descer-se e fazer como homem, irmãos, por amor a mim e a você.
E a gente fica triste porque ainda o mundo não compreende isso. Como aqueles fariseus naquela época, hoje, irmãos, muitos não conseguem compreender este pão vivo que desceu do céu e que se ofereceu por nossas vidas, morreu e se entregou, vertendo o seu sangue, e ainda assim, há pessoas que viram as costas por nosso Jesus. Então, irmãos, hoje vocês somos privilegiados, porque a graça nos alcançou. Não porque merecemos, pelo contrário, porque a graça é um favor de Deus que nós não merecemos, né, irmãos? Nós não merecemos, mas o Senhor estende a todos aqueles que quiserem, né? Ontem nós lemos, né? Então nós não tínhamos participação, mas veio para o que era seu rejeitaram, né? Mas aqueles que o receberam foram feitos, chamados de quê, irmãos? Filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, que você não troque isso por nada. Continue batalhando, continue sempre entendendo que se esforçando ao máximo para continuar tendo esse presente dentro de você, tendo isso que não tem palavras, irmãos, para dimensionar essa graça, esse presente maravilhoso que o Senhor fez por todos nós. Por amor ele fez, por amor a mim e por amor a você. É necessário, irmãos, nos alimentar do Senhor, como essa palavra está dizendo, porque a palavra diz que o pão vivo que desceu do céu, Jesus é o próprio pão vivo, né, irmãos? Então, porém, as pessoas não entenderam isso naquele momento e hoje também não entende. Mas é necessário a gente, o que, irmão? Se alimentar dessa carne e beber do seu sangue. Não literal como aqueles que estavam naquela época e compreendiam. Ah, como que pode esse dar sua carne para eu comer e o seu sangue para beber? Não, não é literal, irmãos. Mas o que, irmãos? Acreditar e crer que aquele que estava ali diante deles era o próprio Filho de Deus. Era o próprio enviado, o pão vivo que desce do céu e se oferece em favor do mundo, né, irmãos? É só acreditar que ele é o Messias, não querer comer ali a sua carne e beber o seu sangue, mas Jesus, ele diz, quem come a minha carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna, irmãos? Aquele que acredita que o Senhor Jesus veio e se entregou, morreu por todos nós, mas o quê? No terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui. Hoje nós cremos que ele aconteceu isso e que em breve virá buscar a sua noiva e a sua igreja. Glória ao nome santo do Senhor. Então, através desse pão vivo que desceu do céu, se entregou por nós, aconteceu algo extraordinário, sobrenatural, irmãos, que é este presente maravilhoso. João 11:25 disse-lhe, eu sou a ressurreição, a vida, ainda que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Glória ao nome do Senhor. Então, o maná que eles comiam, né? Jesus ainda não tinha vindo, então eles iam morrer de fato. Mas agora Jesus veio, algo muito melhor, algo extraordinário, o próprio Filho de Deus. E aí ele diz, olha, podem morrer sim, mas, aqui ele diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ou seja, quem se alimenta do meu sangue, da minha carne, quem é aquele que acredita que eu vim encarnado, que eu sou o Filho de Deus, que eu morri e ressuscitei ao terceiro dia, ele ressuscitará, irmãos, e porque ele é a ressurreição e a vida. E ainda que nós estejamos mortos, sepultados numa sepultura qualquer, nós viveremos eternamente. Você acredita nisso? Eu creio, eu sei disso. Então, irmãos, que possamos continuar se alimentando de Jesus. Se alimentando para que possamos viver eternamente, irmãos. Sempre acreditando, olhando para Ele, olhando para Jesus Cristo, olhando para o alvo que é Jesus. Para que nós possamos, irmãos, então viver eternamente. Você possui algo muito bom, irmãos, dado por Deus. Não desperdice esse presente, a vida eterna. Não a compare com qualquer outra coisa que você ganhe ou que você peça a Ele e que você ainda não recebeu. Não, nada é comparado com aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele nos deu, irmãos. Amém? Que você possa permanecer firme, se alimentando desse pão e desse sangue, porque quem acredita em Deus, ainda que morra, irmãos, viverá para sempre, que é a vida eterna, que nós passaremos ali com o Senhor. Essa é a nossa esperança que nos move, esse é o nosso principal objetivo, querido irmão. Amém, irmãos?